Fala galera, Deus abençoe, que alegria estar aqui com você nesse retiro de namorados. Seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes de você estar aqui nesse encontro com a gente. Eu sou o Natan. Eu sou a Elisa. E nós somos missionários de vida aqui do Rio de Janeiro, da Colo de Deus. Nós somos membros de vida da comunidade. Eu tenho 23 anos de idade, sou natural de Angra dos Reis e sou missionário de vida da comunidade desde 2017. Conheci a comunidade um ano antes, mas iniciei o processo em 2017. Estou aí, né? Pois é, e eu sou natural de São Paulo, mas já estou aí na comunidade de vida há quase 4 anos, né? Então, é isso aí. Também estou muito feliz da gente poder vir aqui neste retiro, né? E partilhar com cada um de vocês. Glória a Deus. Vocês estão preparados? Então já pega a sua Bíblia, abre aí comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E o texto diz assim, para a gente não perder tempo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Bom, palavra do Senhor, graças a Deus. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje nessa pregação é a sacralidade do corpo. A primeira coisa que você tem que entender nessa pregação é que o corpo é bom. O corpo foi criado por Deus. Se o corpo não fosse bom, a matéria não fosse boa, Jesus Cristo não teria ressuscitado na carne. Se o corpo não fosse bom, Nossa Senhora e Jesus não estariam no céu como antecipação da ressurreição para a eternidade. Porque a igreja acredita que Jesus e Maria, eles são a antecipação daquilo que nós vamos viver na eternidade. No credo nós professamos o quê? Que cremos na ressurreição da carne. E se o corpo fosse bom, de outra forma eu poderia ainda falar, Jesus não teria se encarnado. O corpo é bom, a gente precisa começar entendendo isso. Mas infelizmente o corpo foi defasado e ferido pelo pecado e pela concupiscência. Então a primeira coisa, entenda, o corpo é bom, foi criado por Deus. E dentro dessa perspectiva, nós podemos observar que houveram alguns erros na história da igreja sobre o corpo. Por exemplo, tinha uma heresia chamada maniqueísmo, a Elisa conversava antes dessa pregação, que essa heresia dizia que o corpo é mau. O corpo é como um cárcere. Uma frase que eles tinham como regendo a sua heresia era aquela frase de Platão que diz que o corpo é o cárcere da alma. Inclusive Santo Agostinho, ele era um adepto ao maniqueísmo, que acreditava nessa doutrina maluca que dizia que o corpo não era bom. Mas a igreja entendeu que aquilo era uma heresia, que aquilo era errado, e por isso que a gente entende que o corpo é bom. Se o corpo não fosse bom, Jesus Cristo não ia querer ter um corpo, não é verdade? Falando do corpo e da sacralidade dele, nós temos uma outra realidade que é muito importante ser dita. Porque o corpo está muito ligado com a questão sexual, ou seja, com o sexo. E a gente precisa de antemão entender que o sexo também, ele é bom. Ele foi criado por Deus. Então nós podemos observar a importância disso aqui já no início dessa pregação. O sexo não é em si, na sua essência, pecaminoso. Tira isso da sua cabeça, do seu coração. Porque se isso fosse verdade, o sexo não existiria antes mesmo do pecado original do paraíso de Adão e Eva. Incrível. Então, preste atenção nisso aqui, ó. O sexo é verdadeiro, é bom, é lícito. E ele garante a sacralidade do corpo e a continuidade da geração através desse ato que é belíssimo, que é maravilhoso, que é uma relação sexual, que é o corpo na sua essência, da forma que Deus o criou para ser. Então a primeira coisa dessa pregação que nós vamos falar é: o corpo é bom. Então o primeiro tópico que a gente colocou aqui é: Deus quer que um dia você faça sexo. E calma que a gente vai explicar isso pra você agora, tá bom? Pois é, continua aí sentada no seu sofá, na sua cadeira, não sei onde você está, né? Fica quietinha aí. É pra você fazer o sexo realmente, agora entendendo a realidade de como Deus, ele enxerga todo o corpo, sabe? Entendendo que o corpo é algo santo e de Deus. Nós temos que falar dessa realidade do sexo. Por quê? Nós estamos falando aqui pra casais de namorado, talvez tenha um solteiro que apareceu por aqui, Com mas certeza, você também já né? pode aprender. E se você está caminhando para viver algo no matrimônio, você também precisa saber disso. Porque assim, é uma preparação, ou pode ser até mesmo que você esteja vivendo isso já agora. Se estiver, eu já peço para Jesus te ajudar, né? Entrar numa vida de castidade aí, para você entender que Deus quer, mas não agora. Então assim, muitas pessoas criaram preconceito com o sexo.
sabe? Achando que é pecaminoso, mas o sexo em si não é pecaminoso. Assim como o Nathan disse, se fosse pecaminoso, ele viria depois do pecado, né, original, mas não veio antes. Deus sonhou com isso, sabe? Com a procriação, com a família. Deus sonhou com o sexo. Eu até queria dizer algo assim, né, de que quando nós entramos na igreja, nós queremos tanto agradar o coração de Deus, e isso, está correto, é perfeito, é isso mesmo, nós temos que agradar o coração de Deus, só que ou você pode ir de um extremo a outro, e eu vou te contar um testemunho que eu já ouvi de um casal, que quando eles entraram na igreja e eles começaram a namorar, eles tinham tanto essa questão assim com o sexo de se guardar, da castidade, que quando eles foram viver a lua de mel, ela não conseguiu consumar. Não conseguiu consumar porque ela tinha aquilo que, cara, o sexo é sujo, o sexo não é bom. Então assim, ela aguardou, mas foi ao extremo. Ela viveu a castidade ao ponto de enxergar aquilo que é belo, que Deus criou, como algo ruim. Então assim, eles tiveram que ir conversar com o padre na lua de mel, pro padre direcionar, e aí eles conseguiram consumar e aconteceu a concepção do primeiro filho. Só que assim, para isso não acontecer, nós precisamos quebrar esse preconceito de que o sexo é algo ruim, de que o sexo é algo sujo. Não, ele é algo bom, entendendo que também o corpo é algo santo e que acontece também através do nosso corpo, né? Até porque tem dois extremos, né? Tem aqueles que acreditam que o sexo é sujo, que é impuro, e é por isso o caso aqui da amiga da Elisa, né, desse testemunho que ela contou, de que não conseguiu consumar na lua de mel, mas tem aquele outro extremo, de pessoas que acham que o sexo é brincadeira, que acham que dá para viver essa realidade, que é um compromisso sério, que é uma coisa muito profunda e verdadeira. Pra você ter ideia, eu não disse no início, né, até tinha colocado para dizer, mas digo agora, o sexo é tão importante que Deus se utiliza desse meio para procriar. É tipo assim, quando um homem e uma mulher casados se unem e eles estão numa relação sexual, naquele momento ali, ápice daquela relação, naquele momento em que eles se unem perfeitamente, Deus fala, a união é santa, é perfeita, então eu sopro ruá, vida. Deus quis cooperar. Ele não cria hoje do barro, como foi no Gênesis, não. Ele usa dos seres humanos, do homem e da mulher casados em santo matrimônio, para continuar na criação. É por isso que o homem e a mulher, casados, legitimamente, eles cooperam com Deus na criação. E o problema disso também, que a Elisa falou, é como que isso aconteceu, né, amor? Como que as pessoas sujaram essa imagem, né? Sujaram por quê? Porque no mundo atual, né, geralmente existe a questão da pornografia, né, a masturbação, a falta de diálogo com os pais, né? Muitos da juventude, da minha idade até mesmo, não tiveram esse diálogo, os pais não sabiam como conversar. Então tudo isso foi criando uma imagem de que é algo ruim, sabe? Mas não é ruim, não é pecaminoso, isso você precisa ter em mente. O sexo, ele não é pecaminoso, é também um desejo de Deus para aqueles que precisam viver o matrimônio. Exatamente, então tenha essa consciência no seu coração. É o tema aqui desse primeiro ponto da pregação. Deus quer que você faça sexo, é verdade, mas do jeito certo. Para você ter ideia, antes do pecado original, não existiam padres, não tinha necessidade de celibatários. Qual era a única forma da continuidade da criação? Do crescei-vos e multiplicai-vos do Gênesis? Relação sexual, matrimônio. O homem saía, deixava sua mãe e seu pai. A mulher saía, deixava os seus pais. E eles se uniam uma só carne. E aí eles começavam a procriar. Olha que coisa linda. Belíssimo demais, não é verdade? Bom, a gente colocou isso aqui para desmistificar algumas coisas para vocês. Não olhe a relação sexual, o sexo, como uma coisa suja. Né? Por isso que o tema dessa pregação é a sacralidade do corpo, porque isso também está ligado à sacralidade do corpo. E como um retiro aqui de namorados, é preciso entender isso aqui muito bem. É por isso que, entendendo o que é o sexo, entendendo a importância de guardar o nosso corpo, é que nós vamos conseguir viver bem o período de namoro. Se a gente pular as etapas, pular os processos, não guardar o corpo, aquilo que é sagrado, aquilo que no texto que eu li no início de 1 Coríntios 3,16, aquele que é o templo do Espírito Santo, como que nós vamos viver bem essa realidade hoje? Ainda mais no mundo tão pansexualista, né, do jeito que é, essa cultura da revolução sexual que entrou na cabeça dos jovens, talvez de você que está escutando aqui. Às vezes você está namorando e vive essa realidade porque você não entendeu a beleza que é ter uma relação sexual. Nós vivemos a castidade
lutamos com todas as nossas forças e somos de comunidade, mas lutamos com todas as forças porque nós queremos esperar e viver essa realidade da forma certa. Segunda coisa dessa pregação é: guarde o seu corpo, que ele é sagrado. Se o corpo é sagrado, é preciso ser guardado. Tem até uma frase muito bonita na igreja que diz que tudo que é sagrado, a igreja cobre com véu. A igreja coloca pureza sobre aquilo para poder viver essa realidade, amém? Então é por isso, gente, que assim, ó, o corpo é a expressão física da nossa alma. O nosso corpo, ele revela, sabe, o invisível. Ele torna visível, né? Então, o corpo, ele não é só para ser guardado, como nós falamos aqui, em relação de se guardar, questão de castidade, que inclusive a gente vai ter uma pregação também sobre isso. Mas é também para ser cuidado, sabe? O tempo de namoro é tempo de você se cuidar pro seu namorado, se cuidar pra sua namorada, você se cuidar mesmo, sabe? Sei lá, fazer uma unha, você que é mulher, passar uma maquiagem, ao mesmo tempo se alimentar bem, cuidar do seu físico, porque nós não podemos nos esquecer que nós estamos caminhando para algo, né? O namoro, ele foi feito para terminar. Ou seja, para terminar mesmo, ou seja, para chegar até o matrimônio. Então, é todo um processo, sabe? E termina em casamento, em nome de Jesus. Assim seja. Então, esse cuidado também, assim, um com o outro, sabe? De pensar, cara, lá na frente eu vou me casar, então eu preciso me cuidar você mulher que talvez tenha alguma coisa aí que não te ajude na fertilidade, né? Então, de correr atrás, de se alimentar melhor. Questão de saúde, o físico, fazer um exercício físico, tudo isso coopera e mostra mesmo de que existe uma sacralidade no nosso corpo. Porque nós estamos cuidando. O Nathan falou, né, de que o nosso corpo, está na Bíblia, é templo do Espírito Santo. E mais do que isso também, o namoro, ele é tempo de conhecer a alma um do outro. E como Exatamente. Que isso acontece? Através do diálogo. Sabe? De conversar. Eu e o Nathan, a gente conversa muito. Inclusive, quando a gente começou o nosso caminho de namoro, eu comecei a falar pra galera, cara, eu não abro mão do caminho de namoro, porque foi o momento que a gente mais conversou e que nos ajudou também a chegar no namoro e a querer descobrir mais um do outro, sabe? A conversar, a saber dos princípios, a saber dos defeitos, das qualidades e resolver as coisas. Até porque, já que nós estamos falando de corpo sagrado, né, a gente está explicando a sacralidade do corpo para você ter o desejo de guardá-lo para o momento certo. Sim. Você tá entendendo? Fica tranquila, minha filha. Um dia você vai desculpa falar dessa forma aqui. A gente tá falando com jovens, não é verdade? Um dia você vai ficar desnuda pro seu esposo. Você tá entendendo? A palavra apocalipse, né, ela tem um significado de revelar. No casamento judaico é muito interessante isso, que fala que o judeu, quando casa com a judia, eles vão para a noite de núpcias, o judeu senta na beira da cama, a mulher fica em pé diante dele e ela começa a viver o apocalipse, a se revelar, a se mostrar. É assim que vai acontecer na volta de Jesus, quando ele vier buscar sua noiva, que somos nós vamos nos revelar para ele. E do mesmo jeito vai acontecer no seu matrimônio, sendo ele santo. Então, por que é importante se guardar? E quando a gente entende a sacralidade do corpo, e quando se fala disso, tem que falar do sexo, porque não tem como, né? Por que a gente fala agora de se guardar? Porque como que são os namoros hoje? A gente não tem o mínimo de responsabilidade na hora de namorar, cara. Por exemplo, né? Como é que você, abençoada de Nossa Senhora, como é que você chama o seu namorado pra ir na sua casa assistir um filme com você, com uma roupa que não tá ajudando o cara a ser santo? A sua mãe ainda não tá em casa. Ainda vai assistir o filme, uma coberta, luz não apagada. Dá, né? Meu irmão, se ele não fizer nada com você, troca, porque tá faltando alguma coisa ali. Você tá entendendo? A gente precisa ser sincero aqui, porque a gente é jovem. Escuta aqui, ó, tá tudo funcionando. A gente tem os mesmos sentimentos que você, as mesmas vontades, os mesmos desejos, mas a gente precisa, né, segurar, manter a postura, né, a chamada continência. O celibato não é específico e exclusivo de uma vocação nicho. Não. O celibato é vocação para todo cristão até ele viver a sua vocação plenamente. Seja ele para um dia, depois de viver o celibato, que todo cristão tem que viver no início, terminar no matrimônio, ou sacralizar o celibato e viver o matrimônio espiritual com Jesus na vocação específica. Vocês estão entendendo? Então tomem muito cuidado na hora de namorar. Porque o corpo de vocês é sagrado, pelo amor de Deus. A gente quer mostrar isso aqui para vocês. O corpo de Deus é sagrado. E é por isso que é preciso se guardar. É por isso que é preciso se esperar.
Porque senão a gente pula o processo, Verdade. não atrapalha as coisas e lá na frente não vai ter o mínimo de quê? De surpresa. Não será muito interessante a gente viver isso lá na frente? E a gente está falando como testemunho vivo. A gente se espera, a gente tem vontades porque a gente é ferido pela concupiscência, mas a gente faz o que com essa vontade? Controla, a gente coloca, né, isso no lugar, e porque aquele que vive pela carne é carne, quem vive pelo Espírito é Espírito. Então a gente tem que viver pelo Espírito e não pela carne. Então se guarde, né? No namoro, tenham muito cuidado. E mais um detalhe, antes da Elisa falar. Cuidado com os beijos. Porque todo sexo, grava isso aqui, ó. Toda relação sexual, né? Tirando aquela que é feita por dinheiro. Porque tem algumas garotas de programa que nem beijam na boca, tá tudo bem. Mas fora disso, todo sexo começa com um beijo na boca. Então, se você beija de língua, e isso moralmente católico já não é saudável, porque o beijo de língua é preparação para o ato genital, isso é ciência quem fala, né? A biologia explica isso muito bem, né? Eu até usaria uma frase aqui, mas acho que não convém, enfim, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Então, tome muito cuidado. Por quê? Porque o seu corpo é sagrado. Sagrado. Ficou curioso para a frase? Eu vou dizer ela agora. Quem liga as línguas em cima quer ligar outra coisa embaixo. Opa, tá bom? pesado. Então tome muito cuidado. Beijo de língua não é moralmente católico. Por quê? Porque o seu corpo é sagrado e Deus tem para o momento certo, na hora certa, você viver, né, o seu matrimônio espiritual ou físico com seu esposo, para você poder gerar vida e cooperar com Deus na criação. Amor, e com tudo isso que você falou, o problema é sentir ou o que é que a gente faz com o que a gente sente? É com certeza o que a gente faz com o que a gente sente. Porque o pecado é quando a gente consente, né? Então assim, ó, nós já falamos lá no início da pregação, sabe? O sexo, ele não é pecaminoso. E o que é que leva a gente a ter uma relação sexual é aquilo que a gente sente, né? É o prazer e tudo mais. Eu disse então, no início, Deus quer que a gente faça sexo. Exatamente. No tempo certo, na hora certa. Então o problema não é você sentir essas coisas. Porque realmente, se você tá com alguém e você não sente atração pela pessoa, gente, alguma coisa aí tá errada, né? Exatamente. Então não é, o problema é onde você canaliza isso, sabe? O que você faz com esse sentimento? E essa né? atração aqui não é pecaminosa não, viu? Mas eu desejo de estar com a pessoa, de vê-la bonita, de elogiá-la, porque isso tudo prepara o futuro matrimônio. Exatamente. Então, é o que você faz, sabe? Então, tome muito cuidado com aquilo que você está sentindo, né? Se vê que tá num dia mais difícil, não fica abraçando muito, fica um pouco mais distante. Poxa, hoje eu não vou aí na sua casa porque, né, tá difícil. Isso também ajuda, é um diálogo, precisa ter. Mulheres, né? vocês se conhecem mais do que nós. Homem é sempre disposto. A mulher, ela se conhece. Tem dias, vocês sabem que vocês têm no ciclo de vocês, o período fértil. Não adianta você acordar daquele jeito, naquele dia, acordar cedo, seu pai e sua mãe não estão em casa, você tomar um banho, passar um perfume, lavar o cabelo, amarrar e falar, vem aqui em casa me dar um cheiro. Meu irmão, não tem como, né? Não dá. Não dá. Tudo isso é uma forma, né, da gente guardar o nosso corpo e fazer dele realmente, né, esse templo do Espírito Santo, esse templo sagrado. Então, assim, ó, vivam bem, sabe, o relacionamento, estudem, né? Ao mesmo tempo também que tem aquelas pessoas que criam esse bloqueio, é porque não entende, sabe? Não busca o estudo, não busca conversar, né? Pedir direção, talvez, para algum sacerdote ou para algum casal que você conheça que viveu isso, sabe, que vive um matrimônio santo, que pode te dar conselho. É muito importante a gente estudar sobre aquilo que a igreja pensa em relação ao nosso corpo. Tá aí, tem o livro, né, que é um pouco mais simplificado sobre a teologia do corpo, porque não é tão fácil para entender. Mas tem o livro que é Teologia do Corpo para Iniciantes. Então procura, do Christopher West, né? West. Então, assim, ó, estuda, procura entender, sabe? Eu acho que vai te ajudar muito no seu relacionamento, a vocês caminharem e serem firmes aí no propósito. Então, se guardem, se esperem, vivam bem o relacionamento, conversem muito. Eu e Elisa conversa tanto que chega a dar cãibra na língua, meu irmão. Tanto que a gente conversa, fala um com o outro. Tem dia que eu chego pra eles e falo assim, tá, mas é aquela história lá da sua infância, me conta de novo, eu quero saber, eu quero entender. Às vezes os defeitos delas, e eu tenho certeza disso, estão totalmente ligados ao que ela viveu no passado. Mas como que eu vou entender ela agora no futuro, numa preparação para o casamento, se eu não pergunto, amor, mas como que você agia na sua infância? Como é que era pra você? Como que você era? Sabe? Quais foram seus amigos, seus ciclos de amizade? Até aqui. Porque pensa, Elisa tem 27 anos, né? Eu tenho 23, ela é mais velha do que eu.
né? Mas a maturidade precisa ser do mesmo tamanho, ok? Mas pensa comigo aqui, ó. Cara, a gente tem que se conhecer, tem que conversar. Imagina se eu não conhecesse tudo que ela viveu, a história que ela viveu. Eu nunca ia conseguir namorar com ela, entender os defeitos dela, as dificuldades que ela tem, se eu não conhecesse a história dela. Então é por isso que é preciso conversar. A gente anotou aqui, né? Se guardem, se esperem, vivam um tempo de cada vez. Namoro é tempo de conhecer a alma do outro. Grava uma coisa no seu coração. O contrário do amor não necessariamente é o ódio, mas às vezes é usar o outro como objeto. É o egoísmo. Você está entendendo? Então, se você quer entender o que nós estamos pregando e viver esse corpo sagrado, que é o teu corpo, se preocupe primeiro com o seu. Porque quando a gente sabe que o nosso corpo é sagrado, ele fica inviolável. E quando um não quer, Deus não briga. Se você sabe que o seu corpo é sagrado, o outro não consegue adentrar, né? Não consegue violar você. E até porque você entendendo isso aqui, e talvez você namore e está assistindo sozinho, você tem que ensinar para o outro o porquê o corpo é sagrado. Senão, processos são pulados, né? Sexo antes da hora, e sexo é responsabilidade, sexo é possibilidade de filho, sim. A união de um homem e de uma mulher, né? Tudo bem que nós não somos ainda casados, mas fica a dica aqui, sabe por quê? Porque você quer casar, meu irmão. Se você não sabe onde você está se enfiando, você vai entrar como? Né? A gente não caminha nas vocações às cegas, não, ok? Não, a gente caminha consciente, sabendo onde a gente vai pisar. Senão a gente pula os processos e não deixa Deus trabalhar. Amém? Então, para terminar, guarda o seu coração, mas guarda sobretudo o seu corpo. Olha, eu vou repetir essa frase que eu disse lá no início. Se o corpo fosse mal, Jesus não teria se encarnado. O corpo é bom. Ele só está ferido pelo pecado, mas ele é bom na sua essência. A relação sexual é boa, mas ela foi ferida hoje pelo egoísmo. Então, meu irmão, nós somos católicos de verdade, cristãos. Conhecemos a Deus e queremos guardar esse corpo que é sagrado. Termino. A frase aqui, ó, não é minha, é de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e nós terminamos essa pregação. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta de São Paulo. E ele continua: se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Se eu pudesse parafrasear dizendo: o seu corpo é santo e é por isso que ele é sagrado, porque Deus habita em vós. Amém. Que essa pregação tenha colocado o verdadeiro sentido agora da espera, de viver uma coisa de cada vez, para que no seu matrimônio você viva uma vocação plenamente feliz. Gente, Deus abençoe. Um beijo, fiquem com Deus, gente. Amém.